Estamos começando mais um programa É Justo, realização da TV UNAERP, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje recebemos em nossos estúdios o Dr. Eduardo Silveira Martins, que é presidente da Comissão Antidiscriminação da OAB de Ribeirão Preto. O tema de hoje é sobre a discriminação religiosa, um tema da atualidade que envolve tanto os jornais como as mídias sociais. Dr. Eduardo, muito obrigado a sua presença em nossos estúdios. Professor, obrigado, é uma alegria para mim estar aqui. Eu sou formado aqui na UNAERP, me formei aqui em 1991, tenho boas lembranças daqui, então para mim realmente é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Doutor, vamos lá. Como é que anda a questão da discriminação religiosa? Bom, a nossa Constituição Federal, ela prevê a liberdade de crença e de consciência, não é? Então, cada um pode adotar a religião que quiser, acreditar naquilo que quiser, ou inclusive não acreditar em nada, né? A pessoa tem direito, inclusive, de ser ateu, né? Ou ser agnóstico. Mas, em 1989, houve a necessidade da edição de uma lei para combater o racismo, para combater a discriminação sobre procedências regionais, né, contra estrangeiros, e houve também a necessidade de se impor, de criminalizar a intolerância religiosa, a discriminação religiosa. Hoje nós vivemos um panorama muito grave, né, e em especial tem sido alvo de muitos ataques às religiões de matriz africana, especificamente a Umbanda e o Candomblé. E vejo também com muita preocupação um crescimento de ataques contra o islamismo. Porque nem todo mundo dentro do Islã é autor ou coautor dessas atrocidades que nós estamos vendo no mundo. Sim, né? É evidente que essas organizações que promovem esses ataques terroristas, sim, eles estão falando em nome do Islã, eles acreditam no Alcorão, né? Mas é uma vertente fundamentalista radical. Eu pergunto para você, professor, a comunidade muçulmana no Brasil vive aqui num clima de paz há mais de 110 anos, há mais de um século, né? E nunca houve problema algum. E esse preconceito contra o islamismo está começando a ter efeito prático. Teve duas moças que foram agredidas em Cuiabá pelo simples fato de serem muçulmanas, de estarem com aquele lenço. Então a gente não pode tolerar esse tipo de situação. Por exemplo, a Filipinas, que é o maior país muçulmano do mundo, né, a sua organização já soltou uma nota de repúdio contra esse tipo de ataque, dessa interpretação radical do islamismo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá havendo uma condenação prévia e uma condenação genérica contra o povo islâmico, né? E nós que sempre vivemos aqui dentro de um clima razoável de tolerância religiosa, nós não vamos poder agora admitir que essas pessoas sejam agredidas fisicamente por cultuar o islamismo. E hoje está muito fácil pelas mídias sociais, né? Bom, qualquer notícia que se dá... O crime de intolerância religiosa, a pena prevista é de 1 a 3 anos. Mas precisa ficar claro que quando esse crime é cometido através de meios de comunicação social, mídias sociais, principalmente redes sociais, e nós estamos falando de Facebook, de Twitter, a pena aumenta de 3 para 5 anos. Né? Porque tem muita gente que acha que rede social é terra de ninguém, né? E que pode fazer aquilo que bem entender. Né? Então, na verdade, sim, o Facebook, o Twitter, eles facilitaram um pouco a disseminação não só do racismo, da homofobia, mas também do preconceito religioso. Porque o Brasil é um país laico. Isso. Nós não temos uma religião oficial. Isso, exatamente. Todas são admitidas no território brasileiro. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo que o país permite, não pode ter alguém atacar contrariamente ou gratuitamente essa religião. Nós tivemos há 2 meses atrás um terreiro de Candomblé em Araraquara que foi incendiado. Entende? Então nós não podemos permitir esse tipo de situação, não é? Você fazer uma condenação prévia de um determinado tipo de religião, não é? Evidentemente que o Estado não pode entrar dentro da cabeça de uma pessoa para mudar a crença dela. Ela até pode achar que o candomblé, por exemplo, é coisa do diabo, que é errado, mas ela até pode achar. Agora, a partir do momento que ela começa a exteriorizar isso e incitar o ódio, e pior, a começar a praticar atos de violência, aí ela está cometendo um crime, né, professor? Ela não pode passar o sentimento dela, querer que todos aceitem. Exatamente. Uma imposição. Exatamente. É a grande questão, por exemplo, em relação à posição de algumas igrejas em relação à homossexualidade. A mesma coisa. Que também você vê algumas pregações contra a homossexualidade vindo de alguns líderes religiosos que geram um clima de ódio
né? Gera uma cultura de violência, e aí a consequência prática disso é gente sendo agredida por causa disso. Então, na verdade, não se trata de uma discussão teórica. Sim. Não é? É uma discussão que acaba degenerando em ataque de violência às pessoas, não é? E qual o papel que a OAB está fazendo nesse campo hoje? Então, nós temos a nossa comissão antidiscriminação, né, que nós estamos muito atentos a essa questão, nós recebemos denúncia, né, e encaminhamos essas denúncias, tomamos medidas práticas se for necessário, né. E então a OAB tem essa comissão antidiscriminação, ela tem como objetivo estar lançando um olhar sobre isso, sobre a questão do racismo, que ainda é muito forte no nosso país, né? Sobre essa questão da discriminação religiosa, a discriminação em relação de procedência nacional, e nós estamos falando de preconceito contra nordestino, contra pessoas do norte, que é a mais comum nossa aqui no sul, né? Também o preconceito em razão de procedência internacional. A gente vê, por exemplo, os bolivianos, né, atualmente são alvo de muita discriminação, né, muito preconceito. Então, o papel dessa comissão é estar atento a essas situações. Não fica preso só à religião. Não. Nós temos uma comissão específica de diversidade sexual, né? Mas nós temos essa questão da intolerância religiosa, de velar pela liberdade religiosa, né? Mas também pela de racismo. E a gente tem recebido denúncias constantes de casos de racismo que são bastante chocantes. Alguns assim que a gente tem até dificuldade de acreditar que é verdade, até a gente ir lá e apurar que não, realmente aconteceu, né? E o judiciário, como ele tem se comportado aqui no estado de São Paulo? Como chega essas ações, essas denúncias que a OAB faz? Olha, professor, a gente sempre recomenda assim, né, que essas pessoas que são alvo de discriminação, que elas também ingressem com ações civis, de natureza civis, porque a gente acha que além da punição criminal, há uma necessidade de reparação. Eu acho que isso pode gerar um caldo de cultura de resistência ao racismo. Porque é um dano moral. Isso, você cria aquilo que o professor Dalmo de Abreu de Alari chama de consciência de repúdio, tá certo? Isso, dano moral, né? O Poder Judiciário tem muito receio ainda de aplicar a lei que pune o racismo no Brasil. É muito difícil alguém ser preso por causa de racismo, até porque nós temos a figura da injúria racial. Quer dizer, o racismo é quando você ofende toda uma coletividade. A injúria racial é quando você ofende um indivíduo especificamente com um elemento racial. Né? E as penas são diferentes da injúria racial? O racismo é imprescritível, o racismo não pode sair pagando fiança, não é isso? Então, muitos casos que eram de racismo acabam desclassificando para injúria racial porque há uma resistência em prender alguém por crime de racismo. Né? Então, o Poder Judiciário ainda é um pouco vacilante nessa questão no âmbito criminal. No âmbito civil, não. No âmbito civil tem havido várias condenações. Eu vou citar um caso, se o senhor me permite, um caso prático, Lógico. de uma senhora que estava experimentando roupa numa loja. Estava com a vendedora no provedor de roupa e o dono da loja chegou e falou assim para a vendedora: mas eu já falei para a senhora que pessoas de cor não podem experimentar roupa aqui na loja porque eles fedem demais, vai impregnar na roupa e eu vou ter que doar para caridade. Olha o absurdo, né, o tamanho da agressão. Esse caso, por exemplo, professor, isso não é um caso de injúria racial, claro. É um caso de racismo. Ele não está ofendendo só a senhora, ele está ofendendo toda a raça negra, porque ele está falando que negro fede. Né? Então, e não querendo que ninguém da raça negra frequente a loja dele. Então, o senhor tem uma ideia do panorama. Porque às vezes a gente fala disso de racismo e fala, não, é exagero. Mas não é. Né? Casos como esses que são chocantes. Teve o caso de uma senhora negra que fez um seguro contra incêndio e a casa dela pegou fogo. E a seguradora se recusou a pagar o prêmio do seguro. Então fizeram lá uma resposta formal falando que o contrato não estava dentro, mas quando ela ligou na seguradora, o gerente da seguradora falou para minha senhora, vamos ser sinceros, não é possível que uma mulher como a senhora preta e pobre tenha esses bens que a senhora está falando que a senhora tem. Nossa, olha, professor, isso é possível. Em pleno século XXI a gente tem que admitir um negócio desse. Né? Então, e de uma empresa de seguro, né? De uma empresa de seguro. Quer dizer, a facilidade com que se comete atos racistas chega a ser até chocante. Então, assim, na esfera civil, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito firme no sentido de fazer condenações por danos morais. Todos esses casos que eu poderia citar pelo senhor, pelo menos mais 15, e um mais absurdo que o outro, eles geraram indenização por dano moral. Na esfera criminal, que eu estou falando para o senhor, que ainda há uma resistência de alguém ser preso
por racismo, né? Então, há casos como esse que eu estou falando para o senhor, negro fede, portanto não pode experimentar roupa. Isso não é injúria racial, isso é o racismo. Deveria estar preso, né? Mas aí desclassifica. Porque não, mas vai prender por causa disso. Entendeu? Mas os danos morais hoje, a gente sabe, não sei especificamente desse sentido, mas são muito brandos, né? De uns 10 anos para cá, o próprio Tribunal de Justiça tem diminuído esses valores. A né? justiça brasileira, não só nesses casos de racismo, no geral, né? Ela não tem uma tendência mesmo de indenizações milionárias, né, professor? Já foi, né? Já teve. A famosa fábrica de indenizações morais, esse rótulo, acho que maculou demais as nossas sentenças. Eu acho que realmente há exageros em pedidos de danos morais. Mas eu posso dizer para o senhor, os casos de racismo que eu tenho acompanhado são casos gravíssimos. Gravíssimos e que não tem nada de indústria de dano moral. Imagina, vamos nos colocar, eu e o senhor, no lugar dessa senhora. Quanto que o íntimo dela foi violado. Você está experimentando uma roupa e a pessoa vinha e falava, não, olha, fede. Quer dizer, isso é um nível de ofensa, não é? Ou mesmo a senhora, quer dizer, porque a senhora é negra, ela não pode ter uma TV de plasma, que a seguradora não, é possível que a senhora tenha, não é? É possível que eu vou ter que pagar outra geladeira para a senhora? Quer dizer, é um nível de ofensa, né? O racismo, ele implica num nível de ofensa muito grande, né? E a gente, professor, que nós temos tratado, por exemplo, foi um menino fazer uma denúncia lá para a gente. Ele estava aqui numa locadora de vídeos aqui em Ribeirão Preto, escolhendo um filme, e chegou um outro frequentador e falou, escuta, mas vocês estão admitindo preto aqui dentro agora? Não, porque se eu soubesse que pode entrar preto aqui, eu nem tinha vindo. Mas assim, com uma facilidade. E o menino narrando essa história para mim, você vê a dor, um menino jovem, íntimo, negro, né? indignado, um sentimento de revolta muito grande, né? Então, assim, essa questão do racismo, ela causa uma dor muito profunda em quem o sofre. E a questão da discriminação religiosa também, quer dizer, se eu tenho uma convicção religiosa, por favor, respeitem a minha convicção religiosa. Você pode até não concordar, a gente pode até discutir em tese, teoricamente, não, mas a tua religião nesse ponto está errada, eu não sei. Agora, você, a partir daí, começar a atacar outras religiões, né? E esses ataques degenerarem em atos de violência, então nós vamos destruir templo, nós vamos destruir... Então, eu acho que não dá, né? E, por exemplo, a gente começa a perceber também que os evangélicos começam a ser alvo de discriminação também. Por conta do exagero de algumas determinadas agremiações evangélicas, né, que acaba tendo uma certa repercussão pública, a gente começa a perceber também um certo preconceito contra o evangélico, que é um universo extremamente vasto, né, são várias igrejas, são várias correntes, né, então a gente tem que fazer, é um exercício diário de tolerância. Né? O senhor que é especialista da área, não precisamos de lei. A lei, para reprimir essas ofensas, existem. Sim, além da disposição constitucional, nós temos uma lei específica de 1989, que é chamada Lei CAO, que é uma homenagem ao deputado que aprovou essa lei na época, que no artigo 1º, discriminação religiosa é crime, prevista de 1 a 3 anos de cadeia, se cometida por meio de comunicação ou rede social, de 3 a 5. O problema, então, por hora, está no judiciário. Que ele efetivamente não aplica as sanções que já existem. No aspecto criminal. Sim. No aspecto criminal ainda não há um rigor na aplicação dessa lei. No aspecto civil, eu acho que o judiciário já vem, sim, fazendo várias condenações de reparação de dano moral. O problema, talvez, que no civil, a pessoa que faz a ofensa não tem um patrimônio para sofrer um dano, né? Então, talvez que hoje há um senso de impunidade, né? Eu não vou ser preso, eu vou desqualificar o meu crime, vou para a civil, sou condenado, não pago, né? Tem essa questão também, né? Que essa questão de, às vezes, você conseguir uma indenização e não conseguir receber, que atinge outras áreas também, não só essa questão do dano moral. Né? A pessoa jurídica é possível causar o dano moral? No tocante à discriminação? Olha, ou não? Na parte criminal é responsabilidade pessoal, mas onde tem ocorrido condenação de pessoas jurídicas por discriminação, principalmente na esfera trabalhista. Né? Então, por exemplo, teve o caso de um funcionário, o patrão decidiu que todo mundo ia se juntar para ler um trecho da Bíblia e fazer uma oração. Só que ele falou assim, olha, eu não tenho religião, eu não vou participar dessa reunião. Né? E ele passou a ser discriminado dentro do ambiente de trabalho. Entendeu? Depois ele entrou com uma reclamação trabalhista, a empresa foi condenada a pagar uma indenização por danos morais por isso. Né? Essa questão da liberdade religiosa dentro do ambiente de trabalho também é muito sério. Né? Olha, nós vamos inaugurar uma nova filial, então nós vamos rezar uma missa. Tá, quem vai na missa são os funcionários católicos. Os funcionários que não são obrigados a ir na missa. E se você impuser isso,
né? Isso pode gerar, sim, uma responsabilidade por dano moral. E aí tem a saída do culto ecumênico, né? Exatamente. Que aí abrange... Mas lembrando, né, professor, que hoje nós temos um conceito de... eu cito como exemplo o caso da Vila Olímpica, que tinha lá um centro ecumênico, mas não tinha candomblé, não tinha umbanda. Virou catolicismo, o cristianismo. O ecumenismo ele tem que ser amplo, né? Ele tem que abranger o islamismo, o budismo, os candomblecistas, os ubandistas, todas as agremiações cristãs, né? Então a gente precisa realmente ter essa noção de ecumenismo um pouco mais amplo, né? Então, assim, no âmbito das empresas, as empresas precisam tomar muito cuidado no seu ambiente de trabalho para não forçar as pessoas a adotar a religião do dono da empresa. Essa que é. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo voou, né? Obrigado. O assunto é bom, ele flui, né? É um assunto muito importante. Deixar o convite para o senhor voltar aos nossos estúdios, nós retomarmos esse assunto. Obrigado, uma honra estar aqui, viu? E você, nosso amigo de casa, muito obrigado pela sua atenção e faça com a Maria Eugênia do Guarujá, que mandou o pedido desse assunto na palestra de hoje. O endereço está embaixo da sua tela, mande o seu e-mail. Muito obrigado.